Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a esse espaço que celebra a arte e a cultura. É com imenso prazer e grande satisfação que a editora Cantagalo os recebe para o lançamento do livro Henri Bon, um suíço do Brasil do XIX, de autoria do destacado escritor e exímio pesquisador, Dr. Henrique Bon. Quero chamar para compor a mesa, primeiramente, a criadora, coordenadora, diretora da editora Cantagalo, a professora Sheila de Castro Faria. Permita-me, antes de convidar o autor para compor a mesa, ler uma resumidíssima biografia do Dr. Henrique Bon. Henrique Bon é de Cantagalo, mas por conta das artimanhas do destino, nasceu em Nova Friburgo, em 1952. Ainda nos primeiros dias de vida, já estava de volta ao lar dos seus pais em nosso município. Fez seus primeiros estudos no Lameira de Andrade, no ginásio da Campanha, no Colégio Estadual Mariso Miratores. Depois, para cursar o científico, rumou para Nova Friburgo. E estudou em um colégio ligado à Fundação Getúlio Vargas. Em 72, morou por cerca de um ano em Vitória, no Espírito Santo. Lá dedicou-se ao paraquedismo amador e foi vice-presidente do Clube de Paraquedistas de Vitória, uma paixão que marcou sua vida na época. Prestou vestibular para engenharia em 71, nessa seara estudou 6 meses na Universidade Federal Fluminense, porém não deu continuidade ao curso. Prestou outro vestibular e, fazendo valer uma de suas inúmeras vocações, cursou medicina, formando-se em junho de 78, também na UF. Foi diretor do Hospital Estadual Psiquiátrico de Jurujuba entre 83 e 85, sendo uma das expressões mais destacadas do movimento antimanicomial no Brasil, que resultou anos depois na criação do CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. Na literatura, seu livro de contos, que considera um texto adolescente, mas é um texto maravilhoso, e o meu conto preferido é o último conto do livro, A Hora do Remédio, que é avassalador. O livro é intitulado O Único Olho de Lourenço Arribas, foi lançado em 83 no Teatro da UF. Depois, em 2002, veio o ensaio histórico Imigrantes, que foi lançado na Suíça durante a Expo 02, e em 2004, lançado no Brasil. Nesse texto de fôlego, em 957 páginas, Dr. Henrique faz um registro acurado e uma criteriosa reflexão sobre a imigração suíça de 1819 para a região, destacando a importância de Cantagalo nesse processo. Em 2008, lançou o seu romance histórico A Noite dos Peregrinos, também sobre a imigração suíça, que foi traduzido para o francês e lançado no país helvético em 2017. Também publicou A Primavera Improvável em 2013 e em 2015 e 2017 vieram A Última Vez que Vi Meu Pai e A Fronteira, todos livros de contos. Em 2020 foi agraciado pela Câmara Municipal com a Comenda de Mérito Cultural Histórico Cantagalense. Ainda neste corrente ano de 2025, agora, ou no início do próximo, 2026, o autor lançará o romance A Viagem e o livro de contos Parem as Rotativas. Favor, atenção redobrada agora, pois lhes falarei sobre uma das suas mais preciosas produções. É pai do design gráfico e destacado cartunista brasileiro Carlos Ruas e do multifacetado Guilherme Bon, que atua no teatro, na música, é ilustrador e escritor. Ambos lançaram trabalhos na Bienal do Livro deste ano. São seus garotos, né? Seus garotos. Então. Sobre o talento literário do Dr. Henrique Bon, o escritor Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras, comentou: destaquemos a plástica cenográfica dos ambientes em que os personagens se movem.
a sólida construção dos enredos bem desenvolvidos, a precisão das descrições, a engenhosidade dos diálogos. Sim, Henrique Bon, o Hemingway de The Killers, o Vander Piroli de Os Camaradas e o Jorge Luiz Borges de O Fim lhe Saúdam. Tudo isso para o prazer de ler um contista surpreendente. Doutor Henrique Bon, por favor, para os aplausos. Bom, eu vou conceder a palavra ao autor em instantes, por favor. Você aqui. Claro. Com relação à minha grafia da sua biografia, você tem direito de resposta. Eu esqueci, acho que eu esqueci a questão do trabalho em bronze. Não. Na verdade, depois que o Bosco leu a biografia, e por favor, considere que foi escrita por um amigo. Ele me deixou sem palavras, o que para o escritor é algo perigosíssimo, né? Mas me parece cheio de fazer uso da palavra. Vamos lá. Ele vai Isso, sim. Estou me adiantando, por favor. Sim. Bom, agora eu vou conceder a palavra à professora Sheila de Casfaria, doutora pelo Programa de História da Universidade Federal Fluminense, UF, e professora titular em História do Brasil pela mesma universidade. Aposentada, veio morar dentro do seu objeto de estudo, que é o Vale do Paraíba, porque Cantagalo é também Vale do Paraíba. Apaixonou-se pela história regional e por esse município. Foi apresentada a extensas fontes históricas inéditas e, pelo bem da boa historiografia, retomou a pesquisa e a produção, criou e coordena e dirige a editora Cantagalo. Muito bem-vindos a todos e a todas. Bom, João, eu quero pedir desculpas pela minha figura patética, porque eu tropecei ali fora quando fui botar o carro. Do lado, caí e apareceu esse galo. Meu neto disse assim, foi uma homenagem à cidade. Eu disse, então tá ótimo. Em suma, fazer o quê? Bom, em nome da editora Cantagalo, eu agradeço sinceramente a presença de vocês nesse evento que lança formalmente o livro do pesquisador e historiador Henrique Bon, intitulado Henrique Bon, um suíço do Brasil do XIX. Eu conheci Henrique através de seu admirador, né? de Henrique, né? E meu grande amigo João Bosco, que também carrega o Bon em seu sobrenome. João Bosco de Paulo Bon Cardoso. Agradeço demais a João por esse encontro. Eu recebi logo depois das minhas conversas com o Henrique, né, das várias conversas, porque era uma delícia realmente conversar com ele, uma das primeiras versões do livro. Já se vão anos, antes mesmo de pensar em criar uma editora. Li de um fôlego só. É uma escrita primorosa, com fontes maravilhosas, consistentes, uma contextualização histórica muito bem fundamentada, e eu fiquei absolutamente encantada com aquele manuscrito. Eu imprimi na minha casa, né, e fui ler. Ele me mandou um arquivo no Word, eu imprimi e fiquei lendo, li o livro todo. Anos depois, esse livro de Henrique já está sendo, já faz aniversário de 35 anos, né, que foi quando ele começou a pesquisa, e eu conheci o original, né, a primeira versão, na verdade, há uns 8 anos atrás, ou 9, se não me engano. Mas anos depois, já com a editora Cantagalo criada, eu perguntei se ele gostaria de publicar pela Cantagalo. Ele falou, claro, Sheila, vamos publicar pela Cantagalo. A Cantagalo já tem 4 publicações, essa é a 5ª. O livro do Henrique deveria ter sido a 3ª, só que ele não parava de mexer no texto. Não parava, era uma coisa assim impressionante. Quando eu consegui que ele colocasse o ponto final, aí sim nós fomos para a preparação do livro, que contou com a arte da nossa grande amiga Maria da Conceição Vilela Franco,
foi responsável pelo design e pelas imagens, né, que iluminam esse livro. Imagens de documentos do próprio Henri Bon. Fizemos questão que essa primeira apresentação de lançamento fosse aqui na cidade, na terra, em que o personagem Henri Bon, esse genebrino e calvinista, escolheu para viver, Cantagalo. Ele escolheu literalmente Cantagalo a dedo, porque diferente dos outros colonos que se dirigiram em massa, né, em grande número, para a colônia de Nova Friburgo, ele veio sozinho para as terras quentes de Cantagalo, direto para Pena, onde é a Cordeiro agora, mas era de Cantagalo na época. Investindo no plantio de café em 1826, ele já veio fazendo isso. Aqui ficou, aqui casou 2 vezes, aqui teve filhos, netos, bisnetos, trinetos, eu nem sei mais como é que se fala. O resto, pentanetos, eu não sei. Ainda bem, né, que foi por conta dele que existe o historiador Henrique Bon, que agora nos brinda com essa publicação que é, sem dúvida, uma pérola da historiografia brasileira. É um livro imperdível. Muito obrigada, aproveitem a prosa do mestre. Bom, para falar sobre o livro Henri Bon, Os Vícios no Brasil do século XIX, e sob determinada perspectiva, né, ele começou a ser escrito há aproximadamente 200 anos atrás, né? Esse livro, que as cartas, as primeiras datam daí. Convido o excepcional autor, pesquisador cantagalense, não friburguense, cantagalense, destacado intelectual, artífice do bronze, porque já ganhou vários prêmios como escultor em bronze, e artífice também das palavras, o doutor Henrique Bon. Por favor. Muito obrigado, Bosco. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Alguns conviveram comigo na infância, inclusive. E isso é um prazer imenso. Eu me sinto sensibilizado e, como eu disse mais uma vez, sem palavras, emocionado por encontrar vocês. Né? E eu gostaria que essa conversa fosse bastante informal. Né? Não se trata assim de, digamos assim, uma conferência, de algo dessa natureza. Né? Seria mais assim uma troca. Né? Evidentemente, quando a gente lança um livro, a gente cria uma expectativa. Provavelmente algumas pessoas vão suscitar curiosidade sobre o que seria esse livro. Né? Então vamos dar umas pinceladas gerais. Na verdade, esse livro, como disse o Bosco, começou a ser escrito há 200 anos atrás, quando meu bisavô se correspondeu com o irmão dele na Suíça. Foi uma correspondência de 40 anos, não se resume apenas à correspondência dele e do irmão, porque entram sobrinhos, entram amigos suíços, amigos de infância dele lá, e algumas pessoas que estavam aqui no Brasil. Então, de alguma forma, essa correspondência que foi conservada pelo meu trisavô, e aí a realidade da coisa, né? Porque ela foi conservada pelo meu trisavô, ela abriu uma janela para aquele período. Né? Agora, deixa eu dizer exatamente como esse material chegou até as minhas mãos, porque até uma questão de justiça. Muitos aqui devem ter conhecido o tio Neco, Manuel Durval Bon. Né? Pois bem, o tio Neco, eu devia ter uns 12 anos de idade, o tio Neco chega na minha casa, na César Frejane 85, com um maço de cartas em francês de um amigo do Henri Bon, comerciante, radicado no Rio de Janeiro, chamado Maurice Dumas, que era compatriota dele, que se correspondia com ele, porque vendia café, vendia produtos da Suíça, manufaturado suíço do Brasil e tudo mais. E o Maurice Dumas tinha uma carta, tinha uma letra extraordinária, e isso chamou muito a atenção. Evidentemente, eu aos 12 anos de idade, olhando aqueles documentos, né, que pareciam hieróglifos, né, porque eu não entendia nada de francês,
mas fiquei curiosíssimo, mesmo pequeno, fiquei curiosíssimo sobre o que aquelas cartas poderiam revelar, né? Meu pai também ficou curioso, nós conseguimos uma professora de francês em Nova Friburgo, uma senhora de Lumiar, se não me engano, eu acho que ela tem uma freira. E ela fez a tradução dessas primeiras cartas. Então foi o primeiro contato, assim, mais, digamos assim, mais próximo do Henri Bon. Já que meu avô, Henrique Alcino Bon, que muita gente deve ter conhecido também, que era dentista, né? O meu avô, quando terminava, quando ele acabava o trabalho dele, e voltava do consultório, ele gostava muito de desenhar. Então ele ficava desenhando, e eu com 7, 8 anos do lado, e ele às vezes me contava histórias da migração. Histórias que ele sabia por tabela, já que ele havia nascido em 1888 e o avô dele, Henri Bon, havia falecido 10 anos antes. Tá? Mas, de qualquer maneira, ele teve acesso a essas informações através do pai, através da mãe, enfim. Então, o que ocorre? Eu já havia sido inoculado em mim esse interesse, vamos dizer assim. E eu soube, através do tio Neco, que havia um acervo enorme. O que o tio Neco havia levado para nós aqui, em casa, em Cantagalo, era uma fração de 2% do material que o Henri Bon havia conservado e que estava num armário na fazenda. Tá? Então, com 16, 17 anos, né, eu insisti com o tio Neco no sentido de ele ter acesso a essa informação. O tio Neco, de uma maneira absolutamente generosa, me facultou todo esse material porque eu tinha interesse. Então, para minha surpresa, eu encontro o passaporte do Henri Bon, encontro documentos, tanto documentos comerciais dele, né, do comércio de café, geralmente com outros compatriotas, né, porque, aí fazendo parênteses, os suíços, em geral, chegam aqui em 1819, num bloco assim, de 1.500 pessoas. Chegam a Nova Friburgo, mas, evidentemente, eles, aprisionados pela cultura de subsistência nas terras frias de Nova Friburgo, olhando além montanha, vendo Cantagalo, onde se ganhava dinheiro com café, eles falaram, não, o negócio era café. Né? Então, muitos dos suíços de 1819 vieram para cá e acabaram enriquecendo com café. Né? Nós temos os Monelage, o Terbach, o Moulin, os Eckhart, que são alemães por parte de pai, mas são suíços por parte de mãe. Né? A Marie Clémence Louvet é uma suíça que é a matriarca de todos os Eckhart. Então, houve um impacto muito grande. Os Frausch, né? Houve um impacto muito grande. Os Curti, os Robadé, né? Temos o Robadé aqui presente. Enfim, houve um impacto muito grande da migração suíça de 1819, né? E nós temos aqui Lengruber, Lidecker, né? Heidegger, enfim, houve um impacto muito grande na região. Tá? Em São Sebastião do Paraíba, por exemplo, né? Os Tarbem, várias famílias se deslocaram para essa região, inclusive era terra quente, a gente fica imaginando, depois os suíços vieram de terra fria, né? Mas acabaram ocupando espaços de terra quente que eram propícios ao café. Pois bem, o Henri Bon, ele chega em 1826, ele chega sozinho, ele chega numa condição financeira melhor, porque o pai era fabricante de relógios, tinha só 3 filhos, e o pai morre exatamente em 1826. Então ele já chega aqui com uma parcela de dinheiro suficiente, de francos, suficiente para se estabelecer na Pena, que era uma Seis-Maria de Cantagalo, hoje é o município de Cordeiro. Foi a primeira propriedade dele. E ele tinha como vizinhos vários outros suíços, Metrô, Simão Antônio Metrô,
tinha o Jules Erard, tinha vários, várias famílias suíças que habitavam a pena. Depois ele adquire a Fazenda Boa Vista, que, diga-se de passagem, está extraordinariamente bem conservada pelos descendentes do tio Neco, pelos netos do tio Neco, filhos do Juarez Bon. Eles a conservam de uma maneira magnífica, né? Então a Fazenda Boa Vista é um retrato, de alguma forma, a casa, né? É um retrato do século XIX e de alguma forma como a Rigon a deixou. Então, eu não quero adiantar muito, até, enfim, não vamos dar spoilers sobre o livro, né? Mas o livro é resultado da análise histórico-sociológica desse manancial que o Arrigon deixou. Então, como eu disse, o Arrigon, de alguma forma, começou a escrever esse livro quando ele guardou as cartas. Ele tinha uma característica muito interessante. Quando ele escrevia uma carta para a Europa, ele fazia uma cópia em um caderno sobre o que ele havia escrito. Porque vocês imaginam, 2 meses, 3 meses de travessia, 4 meses de travessia, isso dava 1, 2, 3, no máximo 4 cartas por ano. Então era muito fácil ele esquecer o que havia escrito, né? Então ele anotava, e em relação ao irmão dele, eu tenho os originais do irmão dele, tá? Do irmão, do sobrinho. E o Arrigon, ele tinha uma característica interessante, talvez obsessiva. Ele pegava as cartas, ele as dobrava, eles amarravam em um maço e no verso ele, em 2 linhas, escrevia o assunto. Então ele podia folhear as cartas para ver qual era o assunto e qual era que interessava a ele rever, né? Então eu encontrei esse material dessa forma. Voltando então ao que nós fizemos, nós começamos a fazer um trabalho histórico-sociológico, uma análise, né, contextualizando aqueles textos. Por exemplo, Arrigon falava sobre a realidade social, né, e econômica do Brasil de então. Então ele desancava Pedro I, porque Pedro I estava promovendo a Guerra da Cisplatina. Ele reclamava das estradas pouco carroçáveis, né? E o irmão dele falava sobre a realidade europeia, né? Por exemplo, na segunda metade do século XIX, o irmão dele falava sobre a Guerra da Unificação da Itália, tá? O irmão dele tem uma frase muito interessante do irmão dele sobre Garibaldi, né? Quando Garibaldi invade a Sicília, né? Que é o episódio histórico que nós conhecemos hoje, como aquela marcha dos mil camisa vermelha, né? E aí o irmão dele, chamado-se Júlio, Jean-Pierre Jules, ele escreve para o Arrigon assim: Garibaldi acaba de invadir a Sicília. Se for bem sucedido, será um herói a ser exaltado. Se for mal sucedido, será um bandido a ser pendurado. Ou seja, dependeria de quem vencesse a refrega, não é? Felizmente, Garibaldi venceu e a Itália até se unificou, não é? Mas, enfim, então o livro, ele de alguma maneira, ele é produto disso, né? Nós pegamos a correspondência foi traduzida, e aqui eu quero deixar consignado, Ana Eliane, você foi responsável, foi corresponsável por isso, porque você foi a tradutora. Por favor, olha, a tradutora está entre nós. Enfim, então, a partir dessa tradução, nós trabalhamos o livro. E eu quero também fazer uma homenagem a um amigo que não pode estar aqui. Ele, lamentavelmente, sofreu um acidente há alguns anos atrás, um acidente doméstico, e isso foi grave. O Marcos Sacorreiro.
O Marcos da Correia, em 1996, vocês veem como tem tempo, ele me estimulou a escrever o livro. Ele ficava me acicatando de alguma forma, ele disse: Henrique, eu vou escrever, inclusive, a página de rosto, eu vou escrever a orelha do livro e tudo mais, e escreveu. Quer dizer, ele escreveu antes do livro existir, sabe? Em 96, ele escreve um texto sobre Amigom, sobre o livro e tudo mais. E, infelizmente, anos depois, ele sofreu um acidente e teve uma lesão que comprometeu aquela magistral trajetória dele enquanto jornalista, né? Então fica aqui o registro, né? Porque o Marcos foi uma das pessoas que me estimulou. Depois, Sheila entrou em contato, eu e Sheila nos tornamos amigos, eu comentei sobre esse trabalho, né? Que já não era manuscrito, mas era datilografado. A Luciana Bom foi uma das responsáveis por datilografar, porque para mim computador eletrônico era uma máquina de escrever que não precisava passar de paper, sabe? Eu não entendia nada de computador. Então as primeiras digitações a Luciana fez. Né? Enfim, obviamente a responsabilidade e os erros, os acertos e os erros do livro são responsabilidade minha, mas a Luciana, ela fielmente, ela datilografou muita coisa. Bom, então, eu e Sheila nos tornamos amigos, comentamos sobre o trabalho, Sheila viu a primeira versão e, enfim, a Sheila, de uma maneira, digamos assim, generosa, a Sheila gostou. Generosa não. A Sheila gostou do material, a Sheila gostou do material, mas eu não satisfeito, eu fiz umas 8 ou 9 versões, até que Sheila chegou para mim e disse: para, que já está bom. Tá? Isso me lembra de pintor, que ele estava na exposição, no dia do vernissage, ele levava o pincel no bolso, e ele, mesmo no vernissage, ele ia lá e pincelava alguma coisa. Né? Então era mais ou menos isso. Mas agora o livro está aí, codificado, já não posso mais mexer, não posso mudá-lo. Nem ter segunda edição ampliada. É segundo volume. Em algum momento, talvez a gente faça uma segunda edição, revista e ampliada. Né? Não. Em algum momento. O segundo volume. Mas, enfim, então a Sheila também é corresponsável pelo livro, e a partir do momento que ela, enquanto historiadora, avalizou o trabalho, né, e decidiu publicá-lo, então eu disse: eu falei alguma coisa, né? Isso, pois é. Então, gente, a questão é essa. Eu quero também agora fazer uma homenagem que não está relacionada a esse livro propriamente, mas está relacionado a um outro livro meu, Imigrante, que foi citado pelo Bosco. Eu tenho até um exemplar aqui para mostrar para vocês. O Imigrante tem mais de 900 páginas. Então, as editoras, elas ficavam muito assustadas com a dimensão. Posso pegar? Pode sim, pode pegar também. Pode pegar aquele objeto também. Por favor, não se intimidem. Para que todos pudessem, de alguma forma, tomar contato com a Ribon, eu resolvi trazer alguns objetos dele. Sabe? Quer dizer, esse objeto foi manuseado por ele. Então, obviamente, não é uma arma, hoje é um objeto histórico, né? Provavelmente terá disparado o último tiro há 150 anos atrás, mas é uma peça que foi cunhada por ele, aqui nos sertões de Cantagalo. Tá? Então, eu trouxe como uma curiosidade para que vocês vejam, né? Vocês podem manusear à vontade. Eu garanto que eu sou uma pessoa absolutamente pacífica, por favor. Mas então eu quero deixar claro aqui
porque poucas pessoas sabem. Eu quero fazer uma homenagem a um amigo que não está entre nós, chamado Celso Fraude. Muito pouca gente sabe que quando eu concluí o Imigrantes, como eu estava dizendo, as editoras se assustavam, porque um livro desse tamanho, né, enfim, tem custo. E as editoras, a editora, no caso, pediu copatrocínio. Tá? Então eu tive um copatrocínio substancial de um suíço de Nova Friburgo, e, para surpresa minha, um dia eu recebo a visita de Celso Fraude na casa aqui, César Frejante, 85. Ele, salvo engano, ele tinha uma empresa em Brasília e residia em Brasília, e ele generosamente, sem que eu pedisse, ele ofereceu o bom patrocínio que restava, que precisava. Sabe? Eu acho que você não sabia disso, né, Ângela? Pois é. Então, esse livro aqui, Imigrantes, né, que é um ensaio histórico sobre a migração suíça como um todo, ele foi copatrocinado pelo Celso Fraude, sabe? E sem que eu pedisse, sabe? Ele se interessou, ele soube do trabalho, soube da obra, e ele decidiu ajudar, sabe? Então, o Imigrantes existe também em função dele. Gente, basicamente é isso, né? Mas eu estou aberto a responder qualquer questão que vocês tenham sobre o livro, né? Leonir, teremos uma chance de ter os Imigrantes reeditado? Porque eu, por exemplo, estou querendo e não consigo. Sim, olha, eu tenho trabalhado numa terceira edição revista e ampliada. Só que em vez de 950 e poucas páginas, talvez ele tenha 1.200. Então será em 3 volumes. Né? E aí nós vamos ter que encontrar a editora, né, que suporte essa possibilidade. Mas eu tenho trabalhado numa terceira edição. Alguém mais? Alguma questão? Curiosidade. Nessas cartas que você coletou, usou as informações, né, tanto a correspondência passiva quanto ativa, né, do Henri, ele se revela um leitor, ou os correspondentes deles são leitores? O que eles estavam lendo naquele momento? Eles dizem isso? É uma curiosidade de uma professora de literatura. Sim, o Ribon, ele chegou a produzir textos de ficção. Eu sei disso por causa das cartas das sobrinhas dele. As sobrinhas dele, mas obviamente Ribon nunca publicou e provavelmente ele guardava 7 chaves o que ele havia escrito. Mas a sobrinha dele, em uma das cartas, diz assim: não, mas os seus textos são dignos de um Victor Hugo. Talvez estivesse exagerando, né? A partir do momento que eu não tenho esses textos de ficção no Ribon, né? Mas sei que ele os produzia. E também recuperei alguns livros da biblioteca dele, sabe? E há também cartas, uma coisa interessante, talvez poucos saibam, Cantagalo foi vice-consulado da Suíça no Brasil entre 1860 e 1868. E um dos vice-cônsules, que era Charles Euler, em correspondência para o Ribon, falava em trocas de livros, sabe? Eles trocavam livros, né? Inclusive, tem uma das cartas do Charles Euler, diz assim: estou enviando através do portador os livros tais, fique o tempo que for para exatamente compensar o fato do tempo que eu permaneci com o seu livro, sabe? Então, eles tinham esse hábito de trocar livros, né? O Ribon realmente era uma pessoa letrada. Agora, vamos colocar uma coisa, não se trata digamos assim, de uma idealização ou de uma exaltação do personagem.
né? Ele era um homem do seu tempo. Lamentavelmente, por exemplo, ele teve escravos, ele escravizou, né? E, digamos assim, havia naquela época pessoas além do seu tempo, pessoas que repudiavam o modelo. Ele não repudiou o modelo, né? Então temos que considerar isso. Agora, então não se trata de exaltação de uma figura, né? Da idealização de uma figura, mas ele era realmente letrado, ele escrevia razoavelmente bem. O irmão dele era juiz do Tribunal de Comércio de Genebra e membro do Grande Conselho, sabe? O irmão dele chegou até a abrir um banco, mas em 1847, em função das revoluções liberais de meados do século XIX, perdeu tudo. Sabe? Perdeu tudo a ponto de haver uma carta em que o irmão dele diz textualmente: não sei se o teto sobre minha cabeça permanecerá. Aí Henri Bon manda uma carta para ele dizendo: olha, eu trago você para o Brasil, eu financio a sua vida e a vida de suas filhas, seu filho, para o Brasil. Vocês vão viver comigo aqui na fazenda. Mas o Júlio Bon, que era mais velho que ele, bem mais velho que ele, disse: não, estou velho para mudar de continente e tudo mais, e acabou permanecendo lá e morreu em Milão, na Itália. Por quê? Porque ele tinha negócios em Milão, ele tinha uma joalheria em Milão. Então ele viajava muito, ele era um comerciante, viajava muito para o norte da Itália, viajava muito para a França. E o Henri Bon, em uma das cartas, diz que: olha, meu irmão, você quis me colocar nessa história do comércio, mas eu repudio isso. Eu prefiro plantar café no Brasil, eu prefiro plantar café em Cantagalo. E andar descalço, tomar água da fonte e... Se abrasileirou, porque ele escreve para a mãe dele contando que era mandioca. Explicando: mãe, olha, a mandioca é assim, às vezes é até melhor do que a batata, sabe? Os vinhos das nossas adegas eu substituí pela água das nossas montanhas. Tá? Então, ele, nos depoimentos dele, ele está sendo abrasileirado. No final da vida dele, em 1872, ele morreu em 1878. Em 1872, eu encontro alguns textos dele em francês em que ele introduzia algumas palavras em português dele, sabe? Enfim, talvez para se fazer entender, né? Então, esse foi a figura do Henri Bon. Casou-se 2 vezes. Temos aqui o descendente do primeiro casamento dele, né? Está ali. Vamos ver quem é. Ele casou-se a primeira vez com uma suíça católica, e ele era calvinista. Isso deu um imbróglio, porque ele calvinista teve que escrever para a mãe dele. Vocês imaginam, em 1828, quando ele casou. Ele casou com 22 anos. Ele escreve para a mãe dele, de alguma forma sensibilizando a mãe, dizendo: mãe, tu has de entender que não há muitas forças de minha fé aqui no Brasil, e eu me sinto muito sozinho e tudo mais. Sobre o mesmo tema, ele escreve uma carta para um amigo dele absolutamente jocosa, sabe? Ele muda o tom, ou seja, para a mãe, para pedir permissão à mãe para se casar, ele foi diplomático, ele de alguma forma sensibilizou a mãe, e a mãe até aqueceu, tanto que teceu roupinhas para o primogênito, né? Enfim, isso está nas cartas. Para o amigo dele, ele faz uma galhofa enorme, sabe? Ele fala como ele foi descendo, caracolando a Serra de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, quando ele é acometido de terríveis dores abdominais, sabe? Porque o que aconteceu? Ela era católica, ele calvinista, e o arcebispo não permitiu, não deu permissão a ela para se casar com ele, então ele se casava na Igreja Anglicana do Rio de Janeiro em 1828. Sempre anglicano. Tá? Desceram a serra,
ele passou muito mal, chegou semi-morto lá e foi hospedado pelo Porchat, aquele Porchat que dá nome à ilha em Santos. Henri Porchat, que era conterrâneo dele. E ele fala que o Henri Porchat me recebeu em casa, chamou médicos, e 17 dias depois, ainda enfraquecido, eu fui me casar. Sabe? Felizmente ele não morreu, ou eu não estaria aqui, e nós não estaríamos conversando. Né? A prova cabal de que ele existiu. Enfim, então, de alguma maneira, o livro, ele perpassa, ele se reporta a essa história, mas não se limita à história do cidadão. Por quê? Porque ele, ao escrever, ele escreve sobre a situação de Cantagalo. Ele escreve sobre a situação de Cantagalo, a situação do café. Ele cita outras famílias suíças com as quais ele convivia, né? E o irmão dele também traz uma janela da Europa daquele período. Então, não se trata de um livro de família, simplesmente. Né? Se trata, sim, de um cidadão que, ao observar a correspondência, ele nos abre uma janela para aquilo que hoje, distanciados, nós estudamos como história, mas que era o cotidiano deles. Quando o Júlio Bon fica apavorado pela guerra da unificação da Itália, que ia atrapalhar os negócios dele em Milão, ele fala sobre isso. Hoje nós sabemos que a Itália se unificou em 1861, em ponto. Né? Ele estava vivendo isso. As tropas austríacas estavam nas portas de Milão. As tropas franco-piemontesas estavam do outro lado. Ele fala sobre a Batalha de Solferino. Tá? Então, ele fala sobre episódios históricos como algo bom, que aconteceu ontem. Né? Isso nos traz, digamos assim, até a vivência e a percepção emocional deles diante desses episódios. Eu creio que seja isso. Né? Não quero me alongar mais. Tá? Não quero cansar a plateia, né? Pode, só mais uma. Claro! Só mais uma. Olha só, eu acho... Você tem todo o direito. Quem vem do Rio de Janeiro ou de Niterói de moto para participar, gente, é uma coragem. Tem todo o direito. Pela deferência. É o seguinte, assim, eu sou apaixonada por essa pegada que você tem da microhistória, né? Você é um historiador da microhistória, da história pessoal, da história dos afetos, que de alguma forma desvela a história, né? Desvela e ajuda a gente até a desmistificar a história oficial. Aí a pergunta é a pergunta de prova mesmo, tá? Para você responder se puder. Você acha que esse teu livro acaba de vez com o mito da Suíça brasileira em Nova Friburgo? Isso eu acho que é uma coisa a ser desconstruída, sim. Porque a gente tem que considerar o seguinte, que mesmo que 1.500 pessoas da Suíça tenham vindo para Nova Friburgo, Nova Friburgo não é um espaço vazio. É isso. Os administradores públicos, inclusive um que se chamava Miranda Malheiros, que era terrível, porque ele tinha a cabeça do antigo regime, né? Eles, de alguma forma, que davam as cartas. Então, os portugueses que davam as cartas. A primeira Câmara de Vereadores de Nova Friburgo foi praticamente escolhida pelo Malheiros. Então, eram suíços cooptados por ele. De alguma forma, e muitos dos suíços vieram para Cantagalo, foram para Campos, até voltaram para a Suíça, alguns foram para o Rio de Janeiro. Então, de alguma maneira, Nova Friburgo se esvaziou. Essa é uma questão. Já havia, por exemplo, indígenas lá que foram expulsos por D. João VI porque considerava que os europeus... E aí a gente tem que fazer uma crítica, né? Quando a gente fala sobre essa questão da migração suíça, a gente tem que levar em conta o seguinte:
eram pessoas comuns que realizaram uma tarefa incomum, uma tarefa histórica que merece ser vista, né? Que merece ser contada, mas nunca exaltação étnica, sabe? E observe bem, a Suíça daquela época, a Suíça era o mais pobre, né? Hoje se idealiza que a Suíça e tal, primeiro mundo. A Suíça era um país pobre, as pessoas saíram do país pobre. Henri Bon tinha condições financeiras bastante privilegiadas, mas a mulher dele, Marie Singer, que é a minha trisavó, não, ela era analfabeta. Ela chegou em 1819 com 5 anos de idade, em 1826 ela perdeu o pai e ficou órfã pequenininha. E passou por agruras enormes, sabe? A mãe dela era uma alemã, casada com um suíço, tinha 6 filhos e passou por dificuldades muito grandes. Tá? Então, não vamos idealizar, não vamos considerar de alguma forma que essa contribuição, né, teria sido uma contribuição. Isso era a visão eurocêntrica do governo luso brasileiro, que queria construir uma Europa aqui no Brasil. Né? Quando o Rio de Janeiro parecia muito mais com Luanda. Nós temos que considerar isso. E nós temos que considerar ainda hoje que a população brasileira é 50% pelo menos negra ou mestiça. Né? O que estava de alguma forma na cabeça deles, estava na cabeça das elites, seria a construção de um país, digamos assim, entre aspas, embranquecido. Tá? Isso tem que ser considerado. Né? Até o Rui Barbosa, anos depois, né? 100 anos depois, o Rui Barbosa tem uma frase que é absolutamente racista. O Rui Barbosa se refere ao europeu como a regeneratriz do povo brasileiro, sabe? Essencialmente racista. A gente pode até contextualizar, né? O Rui Barbosa falou isso há 100 anos atrás, mas de qualquer maneira era a expressão de uma elite que considerava que o europeu, né, seria o elemento a construir uma nação, a construir o porvir. Tanto que eles não deram espaço para o indígena, nem deram espaço para o africano. Né? Então, em Nova Friburgo, a gente tem que considerar que com o êxodo dos suíços, primeiro que já existiam algumas sesmarias lá, né? Sesmarias luso-brasileiras. Depois, com o êxodo de suíços, muitos outros povos contribuíram para o Nova Friburgo. Até povos europeus também, italianos, né? Povos do Líbano, da Ásia, né? Da Ásia Menor, libaneses, italianos, alemães chegam em 24, 300 e poucas pessoas, sabe? E que muitos deles acabam se casando com suíços e tudo mais, né? Enfim, então houve um cadinho, de alguma forma, né? Indígenas. Eu, por exemplo, conheci um Elinger. Você é Elinger? Então, eu conheci um Elinger em São Pedro da Serra e ele me dizia assim: a minha avó era índia. Bom, por parte do pai eu descendo de alemães, mas a minha avó era índia. E ele falava isso sublinhando, sabe? Dizendo de alguma maneira, tipo assim, eu sou da terra mais até do que aqueles que migraram, pelo menos em parte, né? Então você encontra esse modelo, digamos assim, essa troca gênica. Existe uma regra não escrita que diz o seguinte, que quando dois povos se avizinham, há troca gênica de pelo menos 5% a cada geração, sabe? Mesmo quando há o apartheid, sabe? Então, de alguma forma, nós somos um produto de milhares de ancestrais, né?
O Ribon deixou esse material, mas, digamos assim, meu trisavô que veio dos Açores, ele não deixou esse material, então eu não tenho como falar dele, além, digamos assim, do próprio nome e além de 4 ou 5 livros. Né? Mas voltando à questão, não podemos considerar que digamos assim, que Friburgo seja uma Suíça. Isso é mais uma jogada de marketing, né? Mais uma jogada de marketing que, em algum momento, né, se resolve se apoderar, né, desse conceito, dessa ideia, mas reportando uma Suíça de hoje. Isso foi muito trabalhado no governo Heródoto, no centenário, e foi nos anos 70. Pois é. Outra coisa também que eles exaltam muito no Nova Friburgo é o seguinte: eles dizem assim, os alemães que industrializaram Nova Friburgo, sabe? Uma exaltação ética. Mas Henrique, só existe um dado histórico em relação à imigração suíça para o Nova Friburgo que é histórico. Você sabe qual é? Que é a primeira migração. Sim. É a primeira migração institucionalizada, a primeira migração de estrangeiros não portugueses para o Brasil institucionalizada, né? Quer dizer, em que os governos fizeram parte. Né? Isso aí não há dúvida. Isso mudou, de alguma maneira, até a política, porque a política anterior do governo luso brasileiro era impedir que o estrangeiro chegasse. E a partir do momento que Dom João VI chega aqui em 1806, olha para 5 países e fala assim, eu preciso construir uma Europa aqui, então ele começa a mudar isso. E os suíços em 1819 são representativos dessa mudança. Tá. O Martin Nicolan, da última vez que ele veio no Brasil, sim, seu antecessor no estudo da imigração, né, começou esse caminho de reflexão, ele fala taxativamente que Cantagalo, a vila de São Pedro de Cantagalo, salvou a vida dos suíços. Sim, é verdade. Eles efetivamente não ficaram naquelas terras inférteis e gélidas e procuraram as terras férteis e quentes do Vale do Paraíba para plantar. Perfeito. E além disso, temos que considerar que quando ele fala em Cantagalo, fala uma Cantagalo muito mais ampla. Sabe? Uma Cantagalo que tinha São Sebastião do Alto, Madalena, sabe? É uma Cantagalo muito mais extensa. E tanto que você vai encontrar, por exemplo, São Sebastião do Alto, você vai encontrar os Lafon, você vai encontrar os Gruber, né? Você vai encontrar em Madalena também várias famílias suíças, né? Mas ela em Cantagalo, né? E de alguma forma, quando o Fontude vem aqui na década de 50 do século XIX, ele encontra mais suíços em Cantagalo que em Nova Friburgo. Tanto que Cantagalo teve um vice-consulado. Cantagalo teve um vice-consulado. Mas essa questão dos alemães, né? Os alemães industrializaram Nova Friburgo. Bom, 3, 4, 5 alemães que vieram de uma Alemanha já unificada, industrializada, escolarizada, no início do século XX. Nada tem a ver com os alemães que vieram em 1824, sequer parentesco. Os alemães que vieram em 1824, eles permaneceram na mãe da terra da mesma forma que os suíços, e com dificuldades. Eu tenho como vizinhos lá perto de Lumiar, eu tenho os Blaut, sabe, os Daut, são pessoas que estão ainda na mãe da terra, né? Agora, 3 ou 4 alemães, né, que chegaram no período até da Primeira Guerra, alguns estavam aqui no Brasil e foram aprisionados e levados para Nova Friburgo, outros tentaram montar a indústria de Joinville, mas Joinville, a Santa Catarina não concedeu a eles determinados benefícios, eles vieram para Nova Friburgo. Então, digamos assim, eles foram precursores da ARP, da Filó, etc., tudo
tudo mais, mas foram pouquíssimas pessoas e não foram os alemães de 1824. Não tem uma relação. Agora, no imaginário das pessoas, às vezes a gente ouve assim, a migração suíça, ela fracassou, mas a migração alemã não. A migração alemã produziu a indústria de Nova Friburgo. São coisas completamente diversas, sabe? Inclusive os alemães que vieram em 1824 vieram de uma Alemanha que não era unificada. Não existia Alemanha, né? A Alemanha existia assim no imaginário das pessoas em termos de língua, hábitos e tudo mais, mas eram pequenos ducados, o reino da Prússia, a Baviera, sabe? Era uma coxa de retalhos quando os alemães chegam aqui em 1824, sabe? Gente, é isso? Estava distraído pensando o que ele ia dizer, né? Refletindo sobre o conteúdo da fala dele. Muito obrigado, Henrique, pelas palavras sempre sábias e a partir de uma pesquisa acurada de algumas décadas. Achei que ia fazer alguns agradecimentos e depois a gente encerra. Pode ser? Sheila, só um segundinho, quebrando o protocolo. Eu trouxe alguns originais do Rigon para que vocês vejam. Tudo bem? Está ali em seu ambulante. Já está aqui. Assim, ó. Esse aqui é do vice-consulado suíço em Cantagalo, criando a Sociedade Filantrópica Suíça para ajudar os suíços que estavam pobres em Cantagalo, 40 anos depois ainda da migração. Tá? Essas aqui são cartas do Maurice Dumont, aquele cuja letra impressionou muito, deixa eu pegar aqui, cuja letra impressionou muito o tio Neco, a mim e ao meu pai. Eu não estou com luva, infelizmente. Pois é. Mas Errado. a historiadora vai me perdoar. Isto aqui é um mapa do cantão de Geneve de 1843, trazido por Henri Bon na viagem que ele fez de volta à Suíça. Ele passou 6 meses lá em 1855. Ai, não passa essa mapa, não. Esse não passa. Eu deixo aqui. E afasta Afasta de mim esse cara. Afasta. E aqui uma parte da correspondência entre Henri Bon e Jules Bon. Claro, eu acervo. Eu vou encerrar para a gente poder abrir espaço civil, um pequeno coquetel aqui que nós vamos falar, mas eu quero só agradecer muito a ajuda de Fabiana Carlinhos, nossa secretária de Educação do município, né, que ela me ajudou, ela tem essa capacidade de como organizar a sala, como fazer os arranjos, como botar aquela coisa ali, eu sou péssima. E a minha filha também, Joana Délio, que já é a segunda vez que me ajuda, tanto na parte de divulgação, porque ela que posta, quando você posta nada no Instagram, ela que posta, ela me filma, ela fala, vou botar, não bota, ela vai embora, sabe? As coisas, ela que faz a arte, algumas eu faço e ela corrige. Então eu queria agradecer demais e também a Andréia, que nos recebe sempre maravilhosamente bem aqui, no Centro Cultural, na biblioteca, e ela é assim de uma generosidade ímpar, né? Então eu quero agradecer e também a todos vocês. Agora o João vai encerrar
Eu esqueci esse agradecimento de falar. Gente, queridos convidados, por favor, agora aproveitem o nosso coquetel, que vai ser servido em instantes. É um momento especial para conversarmos, para celebrarmos juntos esse lançamento e, é claro, para garantir o autógrafo do autor, quem ainda não garantiu. E fiquem à vontade. O nosso muito obrigado em nome da editora Cantagalo, em nome do autor, e esperamos que vocês estudem bastante nesse momento. Queremos registrar aqui a presença da prefeita Manuela. Manuela. Sim, o doutor Júlio está cometido por uma gripe já há algumas semanas e está impossibilitado de sair de casa. Ele pediu para falar aqui. Então, boa noite, vamos desfrutar da presença do autor e do doutor. Sim, para programar.